Um dia, Elias, o profeta, desiludiu-se com Deus. Tinha vencido a batalha contra os profetas de Baal, mas Deus não o protegeu de uma rainha enfurecida que lhe desejava a morte. Elias fugiu para o deserto, no caminho de Horebe, o monte. Fugiu de si mesmo e de Deus. Elias, o profeta, forte e poderoso, sufocou diante do cansaço e da fome. Perdeu o alento de caminhar e desejou morrer. Sentou-se debaixo de um arbusto e esperou a morte. Basta, Senhor, tira-me a vida, que eu não sou melhor que os meus pais. A morte não veio, mas Deus e o seu anjo marcaram presença neste momento desolador. Elias foi acordado e convidado a erguer-se. Levanta-te e come. Elias obedeceu, não sem se lamentar mais uma vez, reclamar de sua sorte e do seu infortúnio e sucumbir novamente ao desejo de morrer, voltando-se a deitar e esperar que a morte o visitasse. Levanta-te. Elias escuta novamente esse convite. Alimenta-te, recupera as forças, ergue-te, caminha, ainda tens um longo caminho para percorrer. Elias obedeceu. Caminhou por 40 dias e 40 noites, até ao monte de Deus, o Horebe. Parou, sentou-se, escondeu-se dentro de uma gruta e esperou. Um vento impetuoso passou diante de Elias, mas Deus não estava no vento. Um terremoto irrompeu fendendo a montanha, mas Deus não estava no terremoto. Um fogo abrasador passou queimando tudo à sua passagem, mas Deus também não estava no fogo. Passou por fim uma brisa suave, tocando-lhe o rosto, com a suavidade do fim da tarde. E Elias deixou tocar-se por essa brisa, que o despertava para uma presença, e permaneceu diante dessa brisa e diante dessa presença. Elias precisou deixar-se tocar pela brisa e pelo silêncio, para se descobrir e aceitar como fugitivo, habitado por tantas sombras e desejos escondidos. Elias, por fim, se encontrou com o lugar onde Deus está, na brisa suave da tarde que aquieta, no silêncio do coração que recupera inteireza, para ser morada da mesma leveza e da mesma brisa que Deus oferece a todos os inquietos. Na trilha de Elias e do seu itinerário interior, caminhamos em tempos de incerteza, porventura sufocados pelo mesmo cansaço ou habitados por medos iguais aos de Elias, que foge de si mesmo e de Deus. Aprendemos do seu caminho entre o deserto e o Horebe, a caminhar dentro de nós e aí descobrir uma presença, como brisa suave que acalenta a vida, que desperta e irrompe como sopro para tornar fecundo todos os silêncios. Aprendemos do caminhar de Elias na aridez do deserto e na aridez do silêncio, o nosso lugar neste tempo igualmente árido, mesmo que tocados pelos mesmos sintomas que tanto afligiram o coração de um profeta. Aprendemos do caminhar de Elias a não fugir da verdadeira jornada e descobrir o Deus verdadeiro que já está dentro, desejando fazer-se escutar como brisa e não como aquele que resolve tudo e tudo fende, qual um terremoto que obriga
os elementos a se curvarem diante de si, ou um fogo que destrói também inimigos. Aprendemos do caminhar de Elias entre a aridez do deserto e do silêncio a permanecer diante de nós mesmos e de nossos corações atravessados e desolados pela incerteza de um tempo que teima em levar ao desespero e ao sem sentido. Aprendemos com o caminhar de Elias a não perguntar onde Deus está em tempos de tanto sofrimento, mas a descobrir essa presença na suavidade de presenças e solicitudes, como marca daquele que caminha silencioso por entre os murmúrios dos corações e os sonhos maiores de cada um. Aprendemos com o caminhar de Elias a não perguntar por Deus fora de nós e longe dos nossos cotidianos. Afinal, Ele se esconde na suavidade de tantos movimentos, silencia em tantas presenças felizes, cuida em tantos que cuidam e se oferecem sem lamento nos desafios deste tempo. Aprendemos com o caminhar de Elias, por entre silêncios e incertezas, que uma brisa suave e um coração leve, atento e solícito, amoroso e bom, continua passando de tantas maneiras, escondido em tantos nomes e alguns abraços, misturando-se nos nossos desejos de infinito, que o silêncio deste tempo também nos permite prescrutar. Aprendemos com o caminhar de Elias, no regresso de um monte, o Horeb, com o olhar fixo no mundo e no deserto, mas alimentado por uma brisa e por uma presença. Aprendemos do profeta a desbravar igual movimento, de nos perdermos na direção do outro e de um tempo que nos autoriza e nos pede carregar dentro uma presença, como brisa que suavize e toque, para que ninguém ouse perguntar onde Deus está.